Boa noite a todos, eu me chamo Pedro Ataide, sou consultor em dependência química. Estamos aí mais uma vez reunidos para conversarmos sobre o assunto da dependência química. Boa noite a todos, meu nome é Leonardo, sou adicto em recuperação e conselheiro em dependência química. Como foi abordado ontem por nós, o assunto codependência, a gente procurou buscar mais sobre esse tema, da codependência, Vamos passar para vocês mais ou menos o sentido da palavra codependência, os sintomas, e 5 maneiras que a gente pode combater essa doença. Então, codependência é um termo que é usado na área da saúde para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com séria dependência física ou psicológica de uma substância, como o álcool ou outro tipo de droga. É um fato conhecido que a dependência causa grande impacto e sofrimento na vida das pessoas próximas, mas poucos percebem como a codependência é altamente prejudicial para ambas partes envolvidas. Ao invés de ajudar o dependente a melhorar, certos tipos de codependentes acabam reforçando o comportamento. Codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Então, o que quer dizer isso aqui? Que por muitas vezes agimos pensando fazer o melhor, mas agimos de modo errado, porque a codependência já está instalada. A gente já sofre dessa codependência. Procuramos ajudar, achando que essa é a melhor maneira, mas fizemos tudo errado. Resumidamente, a codependência é a pessoa que não, o familiar, vamos trazer para o âmbito familiar. A codependência, quem é codependente, trazendo para exemplo, é porque não cortou o cordão umbilical. Resumidamente é isso. Ele não cortou o cordão umbilical com aquele rapaz de 30 anos que está morando na casa dele ou dela. Falando da mãe, por exemplo, a mãe não cortou o cordão umbilical do rapaz de 30 anos, continua dando mamar para ele, continua dando Nescauzinho na cama, continua dobrando as suas roupas, continua arrumando a casa para ele, continua fazendo comida para ele e não exigindo nada que ele ajude em casa, mesmo ele tendo 40 anos de idade, mesmo ele tendo 40 e poucos, no caso já entendi, Então, o codependente não cortou o cordão umbilical. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa codependente. É uma mãe, por exemplo, uma mãe codependente. Não que todas as mães sejam codependentes, por favor. Mas uma mãe codependente, que tem a codependência instalada dentro de si. Ela tem um filho que usa droga em casa. A mãe codependente tolera que o filho use droga, venda as coisas de dentro de casa, venda roupa, e venha com aqueles argumentos, com aquelas desculpas, com aquelas manipulações que ele vem, e ela acaba acreditando naquilo, porque ela quer tapar o sol com a peneira e não quer admitir que o filho tem problema e que ela precisa dar um limite. Consequentemente, ela não dá um limite, ela aceita aquilo. Muitas vezes ele denigre ela, ele desrespeita ela, ele xinga ela, ele manda nela. Então, a pessoa codependente, ela vive para os outros e abandona a si mesma, esquece de si e acaba vivendo pelos outros, pelo filho. No caso do exemplo citado agora, se apoia nas decisões dos outros, se alimenta das opiniões do resto das pessoas
e não se valoriza. Para a pessoa codependente, os outros são mais importantes. Então, existem nessa codependência, né, eu fiquei sabendo que existem alguns sintomas e nós viemos trazer alguns sintomas da codependência. Esse que tu comentou, esse exemplo que tu citou, né, vem de acordo com esse primeiro sintoma, né, onde que o codependente, né, se sente responsável pelos sentimentos, né, pensamentos, ações, escolhas e desejos, as necessidades e bem-estar e o destino das outras pessoas, né? Eu lembrei de um exemplo que tu deu ontem, né, que tu não conseguia lidar com o não, né? Sim. Tu não aceitava o não. Sim. Né? Então, com isso, o dependente ele faz várias chantagens emocionais, né? Faz. Para a mãe, para o pai, para a tia, para o avô, sei lá. Para ouvir o sim. Para ouvir o sim. Né? Por muitas vezes ele faz as coisas erradas, promete, faz mil coisas e a pessoa ainda ela cede. Né? Tá, então meu filho, eu vou te dar um tênis novo amanhã, já que tu vendeu o teu hoje. Não, meu filho, amanhã... Já que te roubaram o teu tênis. Não quer enxergar, né? Então, esse é um dos sintomas, né? O outro sintoma é a ansiedade, né? A pena, a culpa que as outras pessoas, né? Que sente das outras pessoas, né? Do dependente em si, né? Ai, coitadinho do meu filho, dessa vez ele vai melhorar. Ai, coitadinho do fulano, do Beltrano, né? Então, o sentimento de, né? Se sente culpada muitas vezes também, né? E cria um certo grau de ansiedade para querer sanar o problema dessa pessoa. E com isso se sente na obrigação de resolver, né? Quer resolver tudo, pagar a dívida de traficante, né? Pagar a dívida em boteco, né? Essas Agora, coisas assim. isso eu vou somar, né, nesse argumento aí. O codependente acaba assumindo responsabilidades que não são dele. Como, por exemplo, vamos trazer um exemplo. Imagine uma areia de praia e o dependente vai pisando, fazendo buracos, fazendo estragos nessa areia, né, afundando a areia, pisando, e o codependente vem atrás, limpando a areia, tapando os buracos, assumindo as suas responsabilidades. E ele, consequentemente, que está fazendo os buracos, ele nunca vai assumir as responsabilidades, porque tem alguém que tapa, tem alguém que assume as responsabilidades por ele, tem alguém que arca com as consequências que ele faz do comportamento dele. Então, resumidamente, ele nunca vai amadurecer se esse comportamento continuar, se esse sintoma continuar. E o codependente, por muitas vezes, né, vivendo esse mundo, né, o mundo do dependente, ele esquece das suas necessidades importantes, né? A autoestima baixa, né, não consegue se valorizar mais, começa a viver a vida do dependente, né? Então deixa as suas prioridades de lado, né? Não consegue nem se olhar no espelho mais, sentindo culpa, remorso, né? Se sentindo mal com toda essa situação, né? Claro. Tem também outros sintomas, né? Além desses citados pelo Joaquim, que o codependente ele sente-se mais ofendido pelas injustiças cometidas contra outras pessoas do que pelas injustiças cometidas contra si mesmo. Como assim? Trazendo esse exemplo que nós estávamos conversando da mãe, né, que tem um filho dentro de casa que usa droga e que vende as coisas dentro de casa e que ela aceita, né, e não age para mudar. O que esse sintoma traz? Por exemplo, a mãe codependente, essa mãe que nós estamos falando, codependente, ela vê o policial chamando a atenção, xingando o filho dela na rua porque ele roubou, e ela não aceita aquilo, ela se sente mal e vai defender o filho.
Só que há 1 hora atrás, o mesmo filho tinha cuspido na cara dela porque ela não tinha dado dinheiro para ela. Só que ela não se valoriza e ela não se sente injustiçada. Mas quando o filho dela é injustiçado, aí ela se sente muito injustiçada. Ela não se preocupa com si mesma. Ela se preocupa mais com o outro. Porque o cordão umbilical ainda está ligado. Por mais que ele tenha 40 anos na cara, né? Então, outro dos sintomas, sente-se mais segura ao dar. Como assim, Pedro? O codependente se sente mais seguro ao dar. O codependente se sente mais seguro ao dizer sim. Porque ele não sabe dizer não. E se ele diz não, o dependente químico sabe que se continuar pressionando, ela vai dizer sim, ela vai ceder. Então, ela se sente mais segura em dizer sim. É mais fácil dizer sim. E é mesmo. Mas ela se sente mais segura. Sente-se atraída por pessoas carentes e acha que as pessoas carentes se sentem atraídas por ela também. Ou seja, a codependência acaba adoecendo emocionalmente a pessoa que a tem. Então, acaba adoecendo, acaba se encontrando com quem está carente. Compromete-se a fazer mais do que poderia. Ela compromete-se a se doar, compromete-se a ter quase um ataque, a quase morrer. Compromete-se, sabe por que ela compromete-se? Porque ela não sabe dizer não. Porque ela não sabe pegar e dizer, não, eu não vou fazer isso, porque isso vai me fazer mal, eu já estou cansada, chega. Já cheguei no meu limite, eu não vou mais fazer. Ela não sabe. Ela só sabe dizer sim. Então ela dá mais do que ela deveria. Então, para finalizar, eu tenho uma mensagem para ler aqui, que eu acho bem importante para quem está nos ouvindo, né? Se você se identificou como uma pessoa codependente, procure um motivo de alegria a cada dia. Não importa o que façam os outros, importa o que você fizer. Deixe de admirar os outros como um modelo. Cada um é único. Persista. Continue em frente. Viva a sua vida. Valorize-se. Seja único. Que a sua vida não dependa de ninguém que não seja você mesmo. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Boa noite a todos, né? Foi um prazer estar com vocês, né? Nos próximos vídeos a gente vai mostrar para vocês que existem maneiras, né, para combater a codependência, né? E façam, né? Façam por onde, né? Comece a se valorizar, né? Buscar a autoestima, que é o primeiro passo mais importante para combater a codependência, tá bom, pessoal? Valeu,